esse é o nosso segundo vídeo aqui sobre as duas guerras mundiais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre aquelas figuras que foram lideranças na Segunda Guerra e que participaram da Primeira, como foi a participação delas na Primeira Guerra. E nós vamos começar por Benito Mussolini. Benito Mussolini, durante a Segunda Guerra, era o líder da Itália fascista, né? E teve uma participação importante durante a Primeira Guerra. O Mussolini foi um franco-atirador do exército italiano. Ele era um cara bem engajado, ele inclusive era do Partido Socialista. Ele foi expulso do Partido Socialista, porque o Partido Socialista discordava da guerra imperialista que eles consideravam. E o Mussolini, que era um nacionalista, ele rompe com os socialistas nesse momento e passa a fazer parte do exército. Lá no exército, ele atuando como franco-atirador, isso tudo está narrado num livro que ele escreveu chamado Diário de Guerra. Ele é ferido por um morteiro quando ele está no alojamento, isso em 1917, e então ele é colocado no hospital e fica lá vários meses, né? Então ele participa da guerra, ele é atingido por esse morteiro, e durante depois disso ter acontecido, é que a carreira militar dele durante a guerra acaba. Ele, depois no hospital, ele volta para o jornal, o jornal que ele trabalhava, né? O jornal que dá origem, que faz parte da formação da organização do Partido Fascista, e vai ser aquela escada para ele chegar ao poder já em 1923, né? 5 anos após a Primeira Guerra. Então ele foi líder durante a Segunda e participou ativamente da Primeira nessa conjuntura. O nosso segundo exemplo é o de Franklin Roosevelt. O Roosevelt, né, ele foi presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. E ele, durante a Primeira Guerra, ele era de uma família de políticos. O tio dele, o Theodore Roosevelt, foi presidente dos Estados Unidos no início do século XX. E na época, o país, na época da Primeira Guerra, era governado pelo democrata Woodrow Wilson, que depois propôs os 14 pontos no final da Primeira Guerra. O Roosevelt, ele atuava como secretário assistente da Marinha. E ele, inclusive, buscou servir, né, durante a guerra, mas o Wilson, que queria ir trabalhando com ele, sugeriu a ele, aconselhou ele a não servir diretamente na Marinha e continuar atuando lá como no cargo político, né, no cargo burocrático, chefiando a Marinha, mas de lá de dentro, né? Lembrando que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra só em 1917. E outra coisa interessante é que o Roosevelt, pouco tempo depois, ele vai ser acometido por poliomielite. E ele vai passar a presidência dele toda numa cadeira de rodas, uma coisa que vai ser pouco conhecida das pessoas, né? Não fazia muita questão de conhecer isso, por causa daquela ideia de que ele era o líder, podia ser encarado como fraqueza, que ele tivesse uma deficiência. Isso era muito comum naquela época. O terceiro caso é o de Stalin. Stalin, que foi o grande ditador soviético e que liderou o Exército Vermelho, né, na Segunda Guerra Mundial. Foi o Exército Vermelho quem invadiu Berlim. Durante a Primeira Guerra, a participação dele foi quase nula, né? O Stalin estava preso na Sibéria, exilado na Sibéria, que era para onde iam os inimigos do czar. É interessante que o Stalin, quando se torna ditador da União Soviética, ele também vai colocar seus inimigos na Sibéria. E aí ele é recrutado, os prisioneiros russos do Império Russo são recrutados para participar da guerra em 1916. Ele é recrutado, só que ele não pode servir porque ele tem um problema no braço, um braço aleijado, e ele não pode participar. E aí ele continua preso durante mais algum tempo, até que em fevereiro de 17 ocorre a Revolução de Fevereiro, né, que derrubou o czarismo. E ele consegue se libertar da prisão e vai para São Petersburgo para, junto com Lenin, participar dos eventos que vão culminar com a Revolução de outubro do mesmo ano, 1917. Né? Então, ele não vai ter uma participação muito forte na guerra, mas como a Revolução acontece no decorrer da guerra, e o Stalin tem uma participação forte na Revolução e em tudo que vai acontecer depois, então a participação dele foi mais ou menos nesse sentido, ali obliquamente, ali pelas beiradas, fazendo parte aí da luta interna na Rússia, que vai culminar com a Revolução Bolchevique e com a formação da União Soviética. Nosso outro caso é o do General de Gaulle. O General de Gaulle foi o líder da resistência francesa durante a Segunda Guerra. A França foi ocupada pelos alemães, dividida entre uma parte com o governo fantoche, outra ocupada mesmo, assim, virou território alemão, e ele liderou aí uma força de gente de todos os matizes ideológicos
soberania francesa, né? A chamada resistência francesa tem um papel muito importante. Durante a Primeira Guerra ele tem uma carreira militar sólida, né? Dentro mesmo do exército, desde jovem, e ele era um tenente, depois ele se torna capitão e participa de batalhas de verdade na Primeira Guerra. Numa delas, a de Verdun, que é contra os alemães, ele é atingido por uma baioneta e ele termina sendo prisioneiro dos alemães. E ele se torna prisioneiro ali com várias pessoas que depois vão ficar famosas nos anos posteriores. Por exemplo, tem um general que é o Tukhachevsky, que é russo, que depois vai ser morto nos expurgos de Stalin. Era o companheiro de cela do general de Gaulle, né, do então capitão de Gaulle. Ele vai ficar preso em umas 15, 12 prisões alemãs e vai tentar fuga umas 5 vezes. Ele era um cara teimoso, aguerrido, né? E se tornou inclusive uma espécie de liderança ali entre os prisioneiros que respeitavam muito ele como chefe militar. O nosso próximo caso é um caso importantíssimo, que é o do líder da Grã-Bretanha e do Reino Unido, o Winston Churchill. O Churchill, que foi líder em conteste aí dos aliados durante a Segunda Guerra, ele durante a Primeira Guerra já tinha também tido uma carreira sólida, assim como o Roosevelt nos Estados Unidos. Ele era de uma família de políticos importantes, o pai dele era um lord e tal, ele tinha raízes na nobreza inglesa, o que fazia com que ele já tivesse espaço aberto dentro do poder, né, inglês. Então, na época da Primeira Guerra, o Churchill era lord do almirantado, e era um cara inclusive entusiasta da guerra, como foi na Segunda Guerra. E ele patrocina, inclusive, ele usa dinheiro, os recursos do almirantado para financiar tanques, né? Ele veio nos tanques, ele tem essa visão sobre os tanques, que seria uma arma muito forte nos anos vindouros, e termina, que ele tem razão, os tanques vão ser muito usados na Primeira Guerra e os tanques ingleses vão ser muito poderosos graças aos recursos financiados pelo Churchill. O Churchill termina caindo, né, caindo em desgraça, quando ele patrocina, ele incentiva uma ofensiva nos Dardanelos contra o exército turco, e é um fracasso, muitos soldados morrem e ele é visto como culpado, né, do fracasso, uma coisa sem razão, e ele termina sendo rebaixado. Ele também decide ir para o cenário da guerra, ele vai e serve 3 meses e meio, né, na Bélgica, mas ele não é um soldado de fronte, né, ele é um cara mais de bastidor. E aí ele volta para os bastidores, se torna ministro da munição, e até o fim da guerra é aquele cara que vai cuidar de fornecer, de equipar as forças armadas britânicas para o decorrer do conflito, né, que, como todos sabem, os britânicos vencem. E aí ele forma também seu nome forte como uma grande figura política, uma grande liderança, que vai servir como escada, como trampolim para ele nos anos vindouros. Ele se torna esse grande líder em conteste aí na Segunda Guerra Mundial. E é claro que não podia faltar ele, Adolf Hitler, aquele que é considerado por muitos o grande responsável pela Segunda Guerra. Hitler participou da Primeira Guerra, ele era austríaco de nascimento, mas dentro da ideia que ele já tinha, que ele vai amadurecer durante o resto da vida e vai gerar, né, uma grande tragédia, o nazismo, etc. A ideia dele é que o alemão não era aquele que nascia no território alemão. O alemão era todo aquele que tinha o sangue alemão, que era da raça ariana, etc, etc. Eles consideravam alemão, então ele entrou no exército alemão. Mas como ele era um estrangeiro oficialmente, ele não podia ir muito longe na carreira, né, dentro do exército. O máximo que ele podia ir a cabo, que foi até onde ele atingiu. Ele participou da guerra como um mensageiro. O Hitler era um cara muito fanático, um cara muito... E também que não tinha aquela vontade de guerra, tinha aquela sede de sangue, né, de fogo. E ele participa da Primeira Guerra de uma forma assim bem... digamos assim, intrépida, bem desapegada. Ele é um mensageiro, que parece uma coisa normal, mas na verdade o mensageiro era um cara que ia de uma trincheira para outra, o que facilitava você ficar vulnerável ao fogo inimigo, ao fogo cruzado. Então era a atividade dele. Ele termina sendo baleado na coxa em 1916, né, e ele volta para as trincheiras, e em 1917 ele fica cego temporariamente por conta do gás mostarda
que era um gás tóxico extremamente venenoso, que matou alguns soldados aí em algumas trincheiras da Primeira Guerra. Ele foi atingido, quase morre, ficou no hospital, e internado no hospital, né, foi que ele soube. Isso também fez muito a cabeça dele e formou muito o caráter, ou o mau caráter dele, como quiser achar, que foi a derrota alemã, né? Ele estava no hospital quando ele soube que a Alemanha foi derrotada, se rendeu, e aquilo marcou pela vida toda, né? Ele mais uma geração de pessoas que é quem vão fazer o nazismo, né? Que é quem vão, dentro daquele espírito revanchista, nós perdemos, os covardes se renderam e nós agora vamos resgatar a glória alemã, o orgulho alemão, e terminou dando no que deu, né? Na Segunda Guerra. Então a participação do Hitler foi basicamente essa. Ele participou diretamente nas trincheiras, lutou, quase morreu, e isso formou muito sua visão de mundo, né, deturpada, etc. Tá falando isso, né? Mas que formou muito aquela sua visão de mundo fanática, e que ele vai levar para o resto da vida, e que vai gerar praticamente dos 30 anos vindouros quase tudo que vai acontecer. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, comente, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, marque algum amigo, e comentem que eu acho, que eu considero mais importante. Para incentivar o comentário, eu tenho também uma pergunta ao final desse vídeo. A pergunta é a seguinte: qual desses líderes que a gente citou aqui, qual deles foi o que sobreviveu mais tempo depois das duas guerras, né? Eles participaram da primeira, participaram da segunda, e aí a pergunta é: qual deles viveu mais tempo, qual deles morreu por último, né? Responda aí, daqui a alguns dias a gente coloca a resposta desse vídeo, eu coloco outro vídeo respondendo, e mais lá pra frente a gente tem o terceiro vídeo da série. Valeu? Acompanhe aí, tudo de bom pra vocês.